Autoconhecimento e performance na prática. Eu sou Tia Arruda e essa é a Escola Baba. O que é meditação? E é bem importante compreender por que você encontra uma quantidade muito grande de exemplificações sobre esse tema e por que cada explicação fala uma coisa diferente da outra. E isso acontece por conta do tempo que a meditação existe na humanidade e a quantidade de tradições que absorveu essa técnica e esse estado de consciência como parte de seu arsenal de ferramentas para desenvolver o ser humano e conectar o ser humano. Mas eu gosto de trazer uma visão muito pragmática sobre o tema para abrir nossa percepção e, principalmente, aprofundar a nossa disciplina perante as técnicas para que o estado em si de consciência seja alcançado. Você só consegue alcançá-lo com disciplina e dedicação, treinamento, né? Bem importante compreender também que existe o tema meditação como treinamento e estado, que são coisas bem diferentes. Eu trago um texto aqui para a gente aumentar o nosso autoconhecimento e, consequentemente, a nossa performance mental e lucidez. Vamos nessa? O que é meditação? Quando consultamos os inúmeros textos já escritos sobre o tema, constatamos que a mesma já foi explicada de muitas maneiras diferentes. Eis algumas explicações que encontrei enquanto escrevia este ensaio. A meditação é um método pelo qual a pessoa se concentra cada vez mais em menos. O objetivo é esvaziar a mente e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, permanecer atento. O conceito de meditação se refere a um conjunto de técnicas produzidas por um outro tipo de psicologia, que não visa ao conhecimento intelectual, mas ao conhecimento pessoal. Assim, os exercícios são feitos para produzir uma alteração da consciência, que sai do seu modo ativo, voltado para o exterior e linear, e entra no modo receptivo e tranquilo. E, geralmente, a atenção se volta de fora para dentro. A meditação é um procedimento que permite à pessoa investigar o processo da sua própria consciência e de suas experiências, descobrindo, assim, as qualidades mais básicas e fundamentais da sua existência como uma realidade íntima. A meditação é o ato deliberado de desligar esses estímulos externos que preparam o sistema nervoso para lutar ou fugir, e de atentar para os estímulos até então inconscientes que estavam reduzindo o mínimo em virtude do processo da consciência individual e seletiva. Basicamente, a meditação pode ser descrita como qualquer disciplina voltada para a intensificação da consciência, mediante o direcionamento consciente da atenção. As explicações evidenciam que a meditação é um fenômeno complexo que pode ser visto de diversas maneiras. Cada explicação revela algumas coisas e oculta outras. Em última análise, a meditação é um processo indefinível, até misterioso. Embora seja possível falar sobre a meditação, assim como é possível falar sobre o amor ou a vida, temos que meditar, amar e viver para compreender verdadeiramente o que são essas coisas. Vou falar aqui sobre meditação baseando-me principalmente nos textos sagrados do hinduísmo e, secundariamente, em minha própria experiência. Especificamente, vou fazer uso do Rig Veda, de alguns Upanishads, do Bhagavad Gita, do Yoga Sutra e de alguns textos de Hatha. Vamos partir das práticas de meditação descritas nos antigos Vedas há bem mais de 3.000 anos, como demonstrou a estudiosa britânica Janine Miller. Os bardos, rishis, que compuseram os hinos védicos, não eram meros poetas inspirados, mas videntes. Afirmavam ter visto os hinos. Depois, cantavam o que lhes haviam sido revelado em suas visões. Assim, em sua maior parte, os hinos védicos são cânticos usados durante as diversas ocasiões e rituais. As visões desses bárbaros são chamadas dhri. Essa palavra é derivada da mesma raiz de onde provém o termo dhyana, que é a designação mais comum de meditação na língua sânscrita. Os rishis davam a sua atividade meditativa
o nome técnico de Brahman. A palavra deriva da raiz verbal bri, que significa crescer, expandir-se. No antigo sentido védico, Brahman é a arte mágica de extrair ou fazer brotar da psique um poder sagrado. É como explica Miller, uma recapitulação do próprio processo cosmogônico. O Brahman, o vidente, reproduz psicologicamente a gênese do próprio universo, que surgiu da realidade transcendente, a qual não é nem ser e nem não ser. Nesse estado meditativo, ocorre a visão iluminada, Ti, por meio de Brahman, que é sempre dado por Deus, Devadatta, ou a consciência. O sol interno se torna manifesto. Quando o segundo sol chega. Lembra disso? Ou seja, a meditação manifesta a luz esplendorosa da realidade transcendente, a luminosa superconsciência, que mais tarde foi chamada de Chit. Os videntes védicos sabiam que o brilho dos astros e a irradiação luminosa descoberta no coração eram aspectos do mesmo princípio. Miller distingue 3 tipos de meditação: Brahman, a meditação mântrica, ou a concentração da atenção no som e por meio do som, mantra. A meditação visual, ou geração de pensamentos iluminados, Chi, durante os quais uma determinada figura é invocada. E 3, a absorção da mente no coração, ou o aprofundamento da meditação pela reflexão prolongada sobre a intuição iluminada. Os próprios videntes também conheciam o 4º Brahman, que Miller identifica com o estado de Samadhi, o qual está além da meditação. É nesse 4º Brahman que eles experimentavam uma grande alegria e ausência de medo, além da imortalidade. A noção védica de meditação está associada a alguns outros conceitos fundamentais, como os de Rit, como coração, Tapas, poder das chamas, Kratu, vontade criativa, e Rita, verdade, ou ordem cósmica. O coração significa a interioridade, ou a vida interior, que se concentra na faculdade do sentimento superior, a qual destes tempos antigos é relacionado ao coração físico. O coração é a caverna, na qual se pode encontrar o tesouro oculto. Uma ideia presente em praticamente todas as tradições sagradas da humanidade. Tapas, como sabemos, é um termo que se pode geralmente traduzir por acesse, mas que também tem conotações muito mais profundas. É, antes de mais nada, o brilho e o poder interno obtido pelas extremas disciplinas e corresponde à atividade exercida pelo ser primordial, quando da produção do universo múltiplo. Em outras palavras, o tapas do asceta é um símbolo exato do ato original de autossacrifício do Criador, que fez surgir o cosmos. Essa autodisciplina não é tanto uma negação de possibilidades, quanto uma catalisação criativa das energias primordiais. Essa ideia é expressa pela palavra Kratu, frequentemente traduzido como vontade. Kratu é o poder psicológico que está por trás da incrível obra de Tapas. É a vontade de tornar visível e logo compreensível o que era originalmente invisível. As visões dos rishis são geradas por sua determinação interior de criar. Essa criação sempre segue leis universais, e as visões resultantes são expressões dessa ordem cósmica. Conforme a ordem invisível do universo, elas evidenciam e tornam tangível a verdade divina. Os rishis, portanto, são transmissores da verdade, da harmonia primordial que está por trás de todas as aparências. Podemos perceber o quanto era rica a compreensão espiritual desses Vedas. Essa riqueza de ideias religiosas aumentou ainda mais em épocas subsequentes. A partir do 2º milênio a.C., os sábios hindus compuseram os Upanishads. Estes são explicações e exposições esotéricas do conhecimento védico, mas de diversas maneiras representam uma nova orientação. Por causa dessas mudanças, a meditação foi a partir de então chamado de dhyana. É também nos Upanishads que encontramos as primeiras referências a essas tradições do autoconhecimento, que transformou-se aos poucos no caminho de 6 membros e de 8 membros. Além disso, a palavra-chave Brahman
usada desde os tempos védicos, adquiriu um novo significado. A partir de então, não se referia ao estado de meditação, mas à própria divindade, expressando a expansão grande e poderosa do sagrado. Na qualidade de âmago da psique, a mesma realidade passou a ser chamada de si mesmo, Atman ou Purusha. No Chandogya Upanishad, um dos Upanishads mais antigos da humanidade, encontramos uma passagem interessantíssima que nos dá uma informação importante acerca da meditação. É a seguinte: a meditação, dhyana, em verdade é mais que o pensamento. A terra, por assim dizer, medita. A atmosfera medita. O céu medita. As águas, as montanhas meditam. Os deuses e os homens meditam. Logo, aqueles dentre os homens que chegam à grandeza, eles são, por assim dizer, parte do estado de meditação. Ora, os pequenos são os que disputam, mentem e caluniam. Mas os superiores são, por assim dizer, como que partes do estado de meditação. Portanto, amam a meditação. E o que significa tudo isso? Em primeiro lugar, o Upanishad nos diz que a meditação é mais que o pensamento. O texto sagrado sânscrito usa a palavra chitta, a qual, segundo uma passagem anterior do texto, é mais que a intenção, a qual, por sua vez, é mais que a consciência determinada pelos sentidos. Aqui, chitta provavelmente significa consciência vulgar. Assim, a meditação é mais que a consciência média dos homens. Na verdade, é uma forma superior de consciência. Mas por que o autor anônimo diz que a terra, por assim dizer, medita, as montanhas assim meditam? Deixa claro que ele não queria que pensássemos que as montanhas se dedicam deliberadamente a um exercício. Não obstante, ele insiste em que elas estão num estado semelhante ao da meditação. Se formos passear despreocupados pelo campo e simplesmente olharmos as montanhas, as árvores e os regatos, perceberemos sem dúvidas o quanto essas coisas são tranquilas, o quanto são simples. Elas simplesmente permanecem como são, sem preocupações, nem problemas. É esse exatamente o estado de meditação. Meditar é simplesmente estar presente como as montanhas, as árvores e os regatos estão presentes. Meditar é repousar na espera. Em inglês, esse estado é expressado pelo verbo abide, que vem do anglo-saxão bidhan, que significa esperar. A meditação é de fato um tipo de espera, não, contudo, a espera nervosa e semiconsciente que tipicamente acontece quando estamos na parada de ônibus ou na sala de espera do consultório dentário. A espera meditativa é permanecer no presente, sem deixar que os pensamentos voem como costumam fazer. É simplesmente estar sentado, como dizem os zen budistas. A meditação é, portanto, uma espécie de retorno ao nosso centro. Para tanto, temos de nos desligar do maquinário mental e repousar no coração. Os sábios dos Upanishads conservaram boa parte dos motivos dos sábios. Para eles, portanto, o si mesmo estava situado no coração. Em sânscrito, uma das palavras que designa o coração é Hridaya. No Chandogya Upanishad, essa palavra explica como aquilo que está no coração, ou seja, o próprio si mesmo. Eu sou Tia Ruda. Essa é a Escola Bhava. Autoconhecimento e performance pessoal na prática. E isso faz toda a diferença. Valeu!